Coloquei cuidadosamente o copo na mesa, mantendo no rosto a mesma expressão cordial com a qual estava há 2 horas. O jantar de ação de graças na mansão da família em um bairro nobre de São Paulo há muito se transformará em um teste anual de paciência, e este ano não foi diferente. Mariana, querida, você ainda está naquele pequeno caixa da agência na Rua das Acácias? Perguntou a tia Patrícia com um tom que transbordava uma doçura forçada. Ela ajeitou o lenço da Hermes, aquele de $3.000, que já havia mencionado pelo menos 5 vezes desde que chegará. Eu trabalho no centro financeiro, respondi de forma direta, cortando o peru. Ah, sim, bancos, disse o tio Roberto, abanando a mão com desprezo. Ele havia construído sua fortuna com imóveis comerciais e nunca perdia a oportunidade de lembrar disso. Lembram como Mariana se irritou quando conseguiu a posição de caixa? Quantos anos se passaram? 5. 7, corrigi silenciosamente. 7 anos. Na voz da minha mãe, ecoavam aquelas notas de desapontamento às quais eu já estava acostumada. E tudo na mesma posição inicial. Mariana, você não tem ambição nenhuma? Mãe, simplesmente algumas pessoas se sentem confortáveis sendo medianas, rebateu meu irmão mais velho, Marcos, do outro lado da mesa. No ano passado, ele se tornou sócio em seu escritório de advocacia e, desde a entrada dos aperitivos, mencionou isso umas 12 vezes. Nem todos precisam ser bem-sucedidos. Sua esposa, Juliana, assentiu com entusiasmo. Na verdade, há até algo nobre nisso. Alguém precisa fazer o trabalho simples. Sempre tento ser especialmente gentil com os caixas de banco. Eles trabalham duro o dia todo, contando dinheiro. E pelo menos você tem benefícios? Perguntou minha irmã mais nova, Raquel, de 26 anos, que acabará de lançar seu terceiro startup, um fundo de investimento em criptomoedas, sobre o qual falava detalhadamente há uma hora inteira. Ofereço condições incríveis a todos os meus funcionários, até para o pessoal administrativo. Tenho um ótimo pacote de benefícios, respondi, tomando um gole d'água. Bem, já é alguma coisa, disse meu pai, recostando-se e mexendo o uísque no copo. Aliás, sobre operações, interrompeu Marcos. Juliana e eu vamos fechar a negociação da casa na Riviera de São Lourenço com acesso privativo à praia. Mariana, você consegue nos ajudar com isso? São apenas transferências bancárias simples. Talvez ela até consiga atendimento prioritário para nós, riu Juliana, insinuando que eu usaria algum desconto para funcionários ou algo do tipo. Sorri, mas não respondi. O telefone no meu bolso vibrou pela terceira vez em 20 minutos, e ignorei. Sabe qual é o problema da Mariana? Anunciou o tio Roberto, como se eu não estivesse na mesa. Sem visão, sem iniciativa. 7 anos na mesma agência. Certamente nunca pediu promoção. Apenas se contenta em ir ao trabalho, contar dinheiro e voltar para casa. Eu tentei colocá-la em contato com pessoas influentes no hospital, oferecer algo mais prestigiado, mas ela insistiu em ficar naquele trabalho de banco. Meu primo Caio, que até então permanecia em silêncio, devorando a terceira porção de recheio do peru, finalmente falou, mas não é meio constrangedor? Mariana tem 30 anos, e ainda faz algo que um estudante conseguiria fazer. Sem ofensas, mas a filha da minha amiga trabalha como caixa enquanto estuda na faculdade. Tem 19 anos. Caio, exclamou a tia Patrícia, mas sem parecer ofendida. Ninguém parecia. O que? Só estou dizendo o que todos pensam, deu de ombros. 7 anos na mesma posição. Isso é estagnação. Em finanças, se você não sobe, você sai. Caio trabalha em finanças, completou com orgulho a tia Patrícia. Analista em fundo de investimento, gerencia um portfólio de $12 milhões. Impressionante, comentou minha mãe, lançando um olhar expressivo para mim. O telefone vibrou de novo. Algumas pessoas se auto-sabotam porque é mais confortável permanecer na sombra. Um fenômeno psicológico fascinante, completou Marcos. Vemos isso muito no direito. As pessoas aceitam menos porque aspirar ao mais parece arriscado. No caso de Mariana, não é medo do risco. E falta de habilidade? Disse meu pai friamente, sempre analisando tudo com mente cirúrgica. Nem todos têm inteligência ou vontade para cargos de liderança.
Mariana sempre foi estudiosa, confiável, meticulosa, mas nunca excepcional. E não há nada de errado nisso, apressou-se a mãe, o que só piorou a situação. Nem todos podem ser como Marcos ou Raquel. Alguém precisa ser normal. Juliana voltou ao celular. Olha, saiu uma pesquisa sobre estagnação profissional e riqueza hereditária. Filhos de famílias privilegiadas que não atingem o mesmo nível dos pais frequentemente sentem vergonha profunda. Ela ergueu os olhos e percebeu que todos estavam olhando para ela. Oh, desculpem, foi indelicado, tudo bem, disse eu, mantendo a calma. Alguém mais quer vinho? É disso que eu estou falando, exclamou o tio Roberto. Sem fogo, sem paixão, apenas resignação. Mariana, na sua idade, eu fechava negócios milionários um atrás do outro. Eu estava faminto. E você? Parece satisfeita, satisfeita em contar moedas, murmurou Caio, arrancando algumas risadas. Nesse instante, meu telefone tocou. A vibração era especial, com um toque que cortava o burburinho da sala. Instintivamente, coloquei a mão no bolso. Mariana, por favor, suspirou minha mãe. Estamos à mesa. Não dá para esperar? Olhei para a tela. Era minha linha direta, conhecida por apenas 7 pessoas no mundo. Levantei-me. Desculpe, preciso atender. Provavelmente o gerente da agência, cochichou Raquel. Saí para o corredor, já aceitando a chamada. Williams, diretora. Desculpe incomodar. Era Jaime, chefe da minha equipe. Temos uma situação. As negociações de fusão com o Banco Continental fracassaram. O conselho ameaça desistir de toda a reestruturação. Estamos falando de um portfólio de 50 bilhões de dólares. Olhei para a sala de jantar, onde a risada da família ecoava. O CEO do Continental acabará de renunciar imediatamente. Algum escândalo. O conselho em pânico vê a ausência de liderança como pretexto para cancelar a fusão. O Banco Central está preocupado com a estabilidade do mercado. O presidente Moura solicita pessoalmente sua presença. Onde ele está? Aqui, em São Paulo, no Clube Privado de Campos do Jordão, com alguns membros do conselho. Veio pessoalmente, sem conseguir me contatar. Disse que precisa do seu melhor especialista em fechamento de negócios imediatamente. Assimilei a informação. Diga a ele que estarei lá em 20 minutos. Diretora, ele pergunta se deve ir até você. Ele disse, cito, irei até a sua porta, se necessário. Mariana Williams, a única que pode salvar essa negociação. Fechei os olhos por um instante. Me passe o endereço. Nos encontramos lá. Desliguei e permaneci no corredor, ouvindo os fragmentos de conversa da família atrás da porta. Provavelmente amanhã será Black Friday, trabalho extra, mas com horário garantido. Devia ter ido para a escola de negócios, como eu dizia. Voltei à sala de jantar. Todos me olharam. Preciso ir, disse apenas. Ir? Minha mãe ficou chocada. Mariana, ainda nem comemos a sobremesa. Hoje é ação de graças. O que pode ser tão urgente? Um caso urgente no trabalho, disse meu pai rindo. Caso urgente para uma caixa de banco? O que aconteceu? Alguém errou um cheque? Provavelmente precisam que ela concilie o caixa, sugeriu Marcos. Não pode esperar até amanhã. Peguei minha bolsa. Infelizmente, não, resmungou Raquel, indignada. Sério? Você vai sair do jantar de feriado por causa de uma bobagem no banco? Mariana, precisa aprender a impor limites. Deixe-a ir, desprezou o tio Roberto. Se a agência está em apuros, que ela ajude. Não é como se tivesse planos importantes à noite. Eu estava a meio caminho da porta quando ouvi o som de carros chegando. Vários veículos que não se estacionam em qualquer casa de São Paulo. Meu pai abriu a porta, provavelmente para reclamar do barulho, e parou surpreso. Pelo corredor, vi 3 SUVs pretos parando na entrada circular. Primeiro, os seguranças ocuparam suas posições. Em seguida, do carro do meio, saiu uma pessoa que reconheci imediatamente, o presidente do Banco Central, Moura, acompanhado de 2 agentes.
Meu pai ficava boquiaberto enquanto uma das figuras financeiras mais influentes do mundo se aproximava. Desculpe a intromissão, disse Moura com sua voz característica, a mesma ouvida em discursos no Congresso ou citada no Wall Street Journal. Estou procurando a diretora Mariana Williams. Disseram que está à casa da família dela. Silêncio mortal caiu no hall. Minha mãe mal respirava. Moura olhou além de meu pai, me viu no corredor e seu rosto relaxou. Mariana, graças a Deus, temos uma situação de emergência. Caminhei com calma. O rosto do meu pai empalideceu. Marcos parecia prestes a desmaiar. Diretora regional, murmurou Raquel. Moura lançou-lhe um olhar e voltou a falar comigo. Mariana, estou usando minha posição de serviço. Sei que é feriado, mas há um portfólio de 50 bilhões de dólares e potencial pânico nos mercados se esta fusão fracassar. O Conselho do Continental ameaça liquidar ativos. Ele apontou para um dos SUVs. Temos uma equipe pronta. O Ministério da Fazenda acompanha a situação de perto. A seguradora federal foi notificada. Mas, Mariana, insistiram em falar com você. O presidente do Conselho do Banco Continental me ligou pessoalmente e disse: se alguém pode salvar isso, é você. Confiamos em seu julgamento sobre a reestruturação. Me dê 5 minutos, pegarei meus materiais. Passei pela família paralisada até a escada. Ninguém disse uma palavra. Subi até meu antigo quarto, onde guardava, para emergências como esta, meu notebook protegido e pastas com documentos. 3 minutos depois, desci, e minha família ainda permanecia nos mesmos lugares, observando o presidente Moura fazer ligações no hall. Diretor Oliveira, disse um dos agentes, abrindo a porta do SUV. Parei na entrada, olhando para meus parentes. Minha mãe cobria a boca com a mão, meu pai segurava o batente da porta, Marcos, Raquel, Juliana, Caio, tio Roberto e tia Patrícia estavam imóveis, chocados. Mariana, o que está acontecendo? Perguntou minha mãe. Moura encerrou a chamada e se voltou para meus pais. Desculpem interromper seu feriado. Sua filha é diretora regional do Banco Central do Brasil. Ela supervisiona operações bancárias e a estabilidade financeira em toda a região. Seu portfólio inclui ativos de aproximadamente 50 bilhões de dólares e o controle de 312 instituições financeiras. Olhou para o relógio. Neste momento, ela é a única que pode evitar um colapso bancário. 50 bilhões, murmurou meu pai. Diretora regional, repetiu Marcos. Mas ela trabalha na agência da Rua das Acácias. Sorri levemente. Possuo o prédio da agência, além de outros imóveis no centro financeiro. O Banco Central está localizado em São Paulo, e trabalho nele há 7 anos. Mas você dizia que era Caixa, acusou Raquel. Não, corrigi suavemente. Vocês decidiram que eu era Caixa. Eu disse que trabalho no setor bancário, no centro financeiro, e é a pura verdade. Moura procurava algo no telefone. Mariana acabará de escrever ao ministro da Fazenda, solicitando contato assim que houvesse um acordo preliminar. Ela está conectada. Entendido. Olhei para minha família pela última vez. Ligo amanhã. Aproveitem a sobremesa. Saí e sentei-me no SUV. Atrás de mim, ouvi várias conversas explodindo ao mesmo tempo, mas a porta à prova de som cortou o barulho. Sua família não sabia? Perguntou Moura enquanto nos afastávamos. Não discuto o trabalho em reuniões familiares, respondi. Ele riu genuinamente. Mariana, você gerencia um dos maiores portfólios regionais do país. Nos últimos 3 anos, supervisionou pessoalmente 4 grandes fusões. No mês passado, prestou depoimento ao Comitê Bancário do Senado. Como eles poderiam não saber? Nunca perguntaram o que você faz, tiraram suas próprias conclusões, e você não interferiu. Moura balançou a cabeça com um sorriso. Agora, vamos falar do Continental. O diretor interino é completamente incompetente. O conselho está dividido em 3 facções, e temos cerca de 2 horas antes da abertura dos mercados asiáticos, antes que isso vire notícia global. Abri minha pasta e meu foco se concentrou totalmente no modo diretora. Atrás de nós, a casa da família desapareceu na escuridão.
A reunião do Conselho do Banco Continental ocorria em uma sala separada do Clube Privado de Campos do Jordão. Quando chegamos, a situação estava ainda mais tensa. Os membros do conselho estavam sentados em volta de uma grande mesa, a maioria exausta e irritada. A tensão era quase palpável. Senhores, disse Moura ao entrarmos. A diretora Oliveira está aqui. 12 pares de olhos se voltaram para mim. A maioria me era familiar, já havia trabalhado com o Conselho do Continental em assuntos regulatórios anteriores. Jaime Hartwell, presidente do conselho, levantou-se imediatamente. Mariana, graças a Deus. Ele parecia sinceramente aliviado. Toda a situação era um pesadelo. Coloquei minha pasta e sentei-me na cabeceira indicada por Moura. Contei-me passo a passo o que ocorreu nas últimas 3 horas. Nos 40 minutos seguintes, ouvi os membros descreverem a catástrofe. O CEO fora envolvido em escândalo financeiro por negociação baseada em informações privilegiadas. Renunciou para evitar processos. O vice renunciou em solidariedade. Toda a cúpula caiu em 6 horas. E agora, sem liderança clara e com uma grande fusão pendente, o conselho estava dividido. A fusão não pode acontecer sem liderança, insistiu um diretor. Precisamos adiar. O atraso derrubará nossas ações, rebateu o outro. Os investidores verão instabilidade. Isso é instabilidade. Cancelar o acordo nos traria enormes multas, disse Hartwell, exausto. Mas se continuarmos sem uma liderança adequada, podemos ser acusados de negligência. Durante todo esse tempo eu fazia anotações e agora levantei a cabeça. Vocês não vão cancelar nem adiar o acordo, disse eu com firmeza. Um silêncio tomou a sala. Mariana, começou Hartwell cautelosamente, aprecio sua confiança, mas sem um CEO. No estatuto de vocês há protocolos para a substituição de liderança, interrompi. Sua diretora financeira, Patrícia Tim, pode atuar como CEO interina por até 90 dias enquanto buscam um substituto. Ela é qualificada, já passou pela Comissão de Valores Mobiliários e tem a confiança do Conselho. Olhei para Patrícia, sentada no outro extremo da mesa. Se você concordar, claro. Patrícia estremeceu. Sim, eu poderia. Continuei, o acordo de fusão não exige um CEO permanente. É necessário supervisão adequada e conformidade regulatória. Uma diretora interina atende ambos os requisitos. Eu assinarei a aprovação do Banco Central com Patrícia no comando, e outros bancos não terão objeções. Alguém comentou que os fundamentos da fusão permaneciam sólidos, o Continental precisava de capital, e o consórcio comprador da base de clientes. Olhei a sala. O ministro da Fazenda está pronto para emitir uma declaração de confiança na estabilidade do Continental. Já falei com a seguradora federal, que também dará garantias. Mas tudo isso depende de uma coisa, sua decisão de prosseguir com a fusão. Hoje, agora. Hartwell recostou-se na cadeira. Você nos pede para decidir sobre bilhões de dólares com apenas algumas horas de análise. Eu digo que passei 7 anos gerindo operações bancárias na região. Supervisiono 4 grandes fusões, 2 mais complexas que esta. Testemunhei no Congresso sobre estabilidade bancária. Como diretora regional do Banco Central do Brasil, afirmo, esta fusão é segura, sua liderança temporária é adequada e se recusarem o acordo, se arrependerão. Moura pigarreou. Acrescentei que meu histórico de sucesso em fusões era impecável, 100% de êxito. Quando digo que uma fusão é confiável, é assim que é. Os membros do conselho trocaram olhares. Vários celulares vibraram simultaneamente. São os mercados asiáticos abrindo em 15 minutos. Sem declaração do Continental, suas ações despencarão, a incerteza se espalhará. Amanhã cedo haverá uma crise total de confiança. É isso que querem? Hartwell olhou para Patrícia. Está pronta? Patrícia te endireitou-se. Sim. Se a diretora Oliveira confia na estrutura, eu aceito assumir o cargo. Então precisamos votar, disse Hartwell. Olhou para mim. Se eu errar, ele não erra. A votação foi unânime. Moura já ligava para o ministro da Fazenda antes mesmo de a última mão cair. Abri meu notebook e comecei a redigir os documentos de aprovação que acompanhariam o comunicado à imprensa.
Diretor Oliveira, disse Patrícia baixinho enquanto os demais membros ligavam para suas equipes. Obrigada, sei que foi arriscado. Não é risco, respondi sem interromper a digitação. É a decisão certa. Você é adequada para o cargo e a estrutura da fusão é sólida. A única dúvida era se a diretoria teria coragem de agir. A maioria dos diretores regionais não interviria tão diretamente. Levantei o olhar para ela. A seguradora federal confirmou seu apoio. Com a abertura dos mercados asiáticos, as ações do Continental mal se moveram. A crise fora superada. Moura e eu saímos do clube privado à noite. Sabe, disse-lhe a caminho de São Paulo, você poderia ter deixado a fusão fracassar. Seria mais seguro para você. Não havia razão para isso, respondi simplesmente. Ainda assim, assumir responsabilidade por uma fusão de 50 bilhões na noite de ação de graças exige confiança. Sorri levemente. Talvez eu só não quisesse voltar para a sobremesa. Ele riu. Às 2 horas da manhã, me deixou no apartamento em São Paulo, balançando a cabeça. Minha família realmente não fazia ideia até aquela noite. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar às 7 horas. Ignorei as 6 primeiras chamadas da família, enquanto conferia relatórios dos mercados asiáticos garantindo que a fusão do Continental seguia sem problemas. Às 9 horas finalmente atendi, era minha mãe. Mariana Oliveira, disse com a voz trêmula. Estou te ligando há 2 horas. Eu precisava saber. O Continental exigia seu controle. E não fale disso de forma tão casual. O presidente do Banco Central estava em nossa casa, no nosso jantar. Você é diretora regional, gerindo bilhões. Por que não nos contou? Tomei um gole de café. Vocês nunca perguntaram. Nunca. Mariana nos deixou pensar que era Caixa. Não, corrigi suavemente. Foi vocês que decidiram que eu era Caixa. Disse que trabalho no setor bancário, no centro financeiro, e que isso é absolutamente verdadeiro. Não é engraçado. E nem estou rindo, mãe. Seguiu-se uma longa pausa. Seu pai quer falar com você. A voz dele no telefone soava tensa. Mariana, preciso me desculpar com você. Não deveríamos, deixe-me terminar, interrompi. Anos a tratamos como se fosse menos bem-sucedida que seu irmão e sua irmã, enquanto você gerenciava um dos portfólios financeiros mais importantes do país. Por que não nos corrigiu? Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o panorama de São Paulo. Papai, isso mudaria alguma coisa? Se há 7 anos eu dissesse que era diretora regional, vocês teriam acreditado ou pensado que eu exagerava sobre minha posição inicial? Silêncio. Todos vocês tinham ideias muito claras sobre quem eu era e do que era capaz, continuei. Tentar mudar isso parecia cansativo e, no fim, inútil. Eu tinha um trabalho importante, que eu amava, e o que vocês pensassem sobre ele não afetava minha capacidade de executá-lo. Bem, Mariana, eu disse que você não tinha talento, que não era excepcional. Meu Deus, eu dizia isso enquanto você gerenciava bilhões e supervisionava centenas de instituições. Provavelmente estava furiosa. Não exatamente. Talvez desapontada, mas não zangada. Outro silêncio. Sua mãe quer saber se você virá no Natal. Sorri involuntariamente. Provavelmente vou verificar minha agenda. Moura, presidente do Banco Central, chamou você de melhor especialista em fechamento de negócios. O ministro da Fazenda aguardava seu telefonema. Você prestou depoimento no Senado. Como deixamos passar isso? Vocês não olharam direito, respondi. Vocês já decidiram qual seria a minha história. Eu só deixei acreditarem. Nos dias seguintes, as ligações não pararam. Marco se desculpou, admitindo ter sido mal informado sobre a escala das minhas responsabilidades. Raquel enviou uma longa mensagem dizendo que sempre soube do meu potencial. Juliana queria discutir estratégias de investimento. Caio perguntou: não estou contratando funcionários? Roberto enviou carta pedindo análise do seu portfólio imobiliário. Tia Patrícia ligou para se apresentar a contatos do setor bancário. Respondi educadamente a todos, sem prometer nada.
A fusão do Banco Continental foi concluída com sucesso 3 semanas depois. Patrícia Tim se mostrou uma excelente interina e acabou sendo efetivada. O setor bancário tinha uma dívida comigo, e eu também sabia disso. Voltei a São Paulo e, ao entrar na casa dos meus pais, a atmosfera era diferente. Mariana, disse minha mãe me abraçando firme, estamos tão felizes que você veio. Espero que hoje sem emergências. Ainda não. A família se reuniu na sala. Um silêncio constrangedor pairava, todos esperando que alguém falasse primeiro. Finalmente, meu pai pigarreou. Estávamos completamente errados, disse Marcos. Fenomenalmente errados. Mariana, eu sou advogado, deveria saber que não se pode tirar conclusões sem provas. Desculpe, disse Raquel acenando. Pensei muito sobre isso. Os caixas das nossas agências trabalham incrivelmente, atendendo clientes diretamente. Eles são o rosto do sistema bancário para o público. Esse trabalho tem valor e dignidade. Mas você não é caixa, disse minha mãe. Não, mas o problema não era pensarem que eu era caixa. O problema foi desdenharem de mim porque pensavam assim. Era desprezo, não erro. O silêncio tomou a sala. Você tem razão, finalmente disse Roberto. Perfeitamente certa. Fomos sobs. Valorizamos prestígio acima das pessoas. E, Mariana, me envergonho disso. Pois é, disse Raquel após uma pausa. Talvez você nos conte o que realmente faz? Na vida real, comecei, explicando o trabalho de diretora regional, o controle de fusões, o equilíbrio entre estabilidade financeira e incentivo ao crescimento. Mostrei como o Banco Central monitora desde a solvência de um banco até riscos sistêmicos. Eles ouviram de verdade, fizeram perguntas, tentaram entender. Não foi perfeito, velhos hábitos morrem devagar, mas era diferente. No fim da noite, quando me preparava para ir embora, meu pai me acompanhou até o carro. Mariana, disse baixinho, anos tentei que você seguisse meus passos, fosse cirurgiã, trabalhasse na medicina, mas você encontrou seu próprio caminho, e ele é notável. É só banco, papai? Não, não é só isso. Ele me abraçou, algo raro. Tenho orgulho de você. Deveria ter dito há anos, mas digo agora, tenho orgulho de você. Naquela noite, voltando a São Paulo, pensei sobre suposições e preconceitos, sobre as histórias que inventamos sobre os outros e como é fácil não perceber o que está à nossa frente quando já decidimos onde olhar. O telefone vibrou com um alerta urgente. Nada crítico, mas exigia atenção de diretora. Sorri e me dirigi ao escritório. No fim das contas, algumas coisas nunca mudam. O trabalho continua, a responsabilidade permanece. E em algum lugar de São Paulo, minha família provavelmente ainda digeria o fato de que sua filha, Caixa, passou a noite explicando os princípios da política financeira como se fosse a coisa mais natural do mundo, e realmente era. Eles apenas não percebiam.